Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma entrevista da série Biografias. Essa é a 10ª entrevista que nós vamos fazer hoje. Todas as entrevistas estão salvas no portal Universo Materno. Foram 10 mães, 10 mulheres incríveis. Hoje nós estaremos com a Verônica Stasiak. Ela participou do primeiro Círculo de Mães. Cada mãe que a gente está trazendo aqui para compartilhar um pouquinho com a gente sua biografia, cada mulher contando pra gente os impactos que a maternidade trouxeram na vida dela, né? São histórias assim incríveis, transformadoras, inspiradoras, que nos ajudam a olhar para nossa própria história de uma maneira única, né? Porque a gente percebe que cada uma tem um impacto diferente, mas todas somos impactados pela maternidade e que não tem certo e errado, assim, um caminho intenso de autodescoberta, né? De autoconhecimento. E hoje, então, nós vamos entrevistar a Verônica. Eu já vi que o Vini também tá aí, o maridão. Que gostoso. E eu vou convidar ela para entrar aqui com a gente, porque eu não posso perder tempo. Ela tem muita coisa para contar. Vocês não têm ideia do tanto de história que essa menina tem. Minha super amiga, amo de paixão. Fiquei super feliz em ela participar. Quando a gente começou aí o projeto, ela já se jogou de cabeça para experimentar com a gente no projeto piloto no primeiro. E foi incrível a participação dela, assim como de todas as mulheres. Oi! Tudo bom? Que gostoso! Tudo bem, e você? Tudo bem também. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo, e você? Tudo me ouvindo também. Ai, que bom! Que saudade! Ai, nem fale! Eu tava contando aqui pra todo mundo, né? Porque fica gravado lá no portal, essas histórias vão todas pra lá. E aí eu tava contando que você se jogou de cabeça já no primeiro círculo e que foi muito gostoso, foi muita gente assim que abraçou o projeto desde o começo. E nós estamos agora na 7ª turma. Já passaram mais de 70 mães, imagina, 70 mulheres por esse projeto. E você é a 10ª entrevista, a 10ª mulher que vai compartilhar com a gente aqui os impactos que a maternidade trouxeram na sua vida. E eu falei, como eu sei que a história é longa, eu não posso perder tempo, porque eu quero ouvir tudo. Para que todo mundo possa ouvir também. A proposta dessa série Biografias é a gente conseguir trazer experiências diferentes de cada mulher, de como a maternidade impacta, né? Para que cada uma possa se inspirar e realmente se empoderar da sua própria história, né? E essa história é super inspiradora, até porque já está virando até um livro, né? Não tem até os 35 sai. Tem um ano aí, um ano exatamente, countdown para ou vai ou racha. Ai, que delícia. Então vamos lá, conta um pouquinho pra gente quem é a Verônica, dê as boas-vindas aí pro seu público, que deve estar todo mundo ansioso para te assistir. Bom, queria agradecer, Alce, você sabe que eu tenho um carinho imenso aí por você. A gente já se conhece há 10 anos, acho, né? Acho que já deu 10 anos. Desde quando eu logo que eu fui diagnosticada com fibrose cística, desde 2010, na verdade, a gente se conhece. Desde a época de Centro de Ação Voluntária de Curitiba, você viu Unidos pela Vida nascer. Eu te conheci pré-mãe e a gente começou a conversar muito sobre a minha jornada, né, de me preparar para a maternidade no aspecto carreira e pessoas, enfim, né, toda essa estrutura, além da minha questão de saúde, quando a gente fez o processo de coach juntas também. Então, você tem um papel muito importante aí nesse capítulo lindo da minha vida, que é a maternidade. Bom, então eu queria também dar oi para todo mundo que está nos assistindo ou que vai nos assistir depois quando ficar lá no portal. Também falar que o projeto da Unital, o Círculo de Mães, é maravilhoso, fez uma diferença muito grande também na minha vida. Eu ia com a Helena pequenininha no sling, né? Hoje ela está fazendo 1 ano e 8 meses, então realmente é um momento muito importante, assim, que eu acho que é super bacana a gente parar e se olhar para esse novo momento da vida da mulher, né? E como a gente fala, é impossível dizer que a maternidade não muda tudo, muda todos os aspectos
da família, da mulher que virou mãe, da mãe que agora também precisa continuar sendo filha, porque a partir do momento que a gente também tem filha, a gente também precisa de ajuda da nossa própria mãe. Então é muita transformação, é muita coisa, e vai muito além do hormonal, que já é uma bagunça muito louca, né? Então, eu sou psicóloga, sou especialista em análise do comportamento, não atuo hoje em consultório, eu atuo no terceiro setor. Eu, há 10 anos, fundei e dirijo o Unidos pela Vida, que é o Instituto Brasileiro de Atenção à Fibrose Cística, que a Alce conhece muito bem. E o Instituto Unidos pela Vida é uma organização social que atua com uma doença genética no Brasil, chamada fibrose cística, que é uma doença que eu fui diagnosticada há 10 anos atrás, uma doença genética que você pode identificar no teste do pezinho. E eu, infelizmente, fui diagnosticada só com 23 anos, depois de muitos e muitos problemas de saúde ao longo da vida. Então, como a gente tem várias mães e pais e pessoas assistindo aí, é importante também a gente aproveitar o momento para falar. A fibrose cística faz com que a secreção do organismo seja mais espessa que o normal e gera sintomas como tosse crônica, dificuldade de pegar peso e estatura, pólipos nasais, diarreia, pneumonia de repetição, que era o meu caso. Então, eu tinha um monte de pneumonia desde pequenininha, sempre com tosse, sempre com infecção respiratória, até que aos 23 anos eu descobri que na verdade eu tinha fibrose cística, mas aí eu já tinha acumulado algumas boas centenas de pneumonia, já tinha tirado 2 partes do pulmão. E com essa descoberta, eu já tinha me formado em psicologia, estava me formando na psicologia clínica, aos quase 23 anos, já trabalhava com recursos humanos, já trabalhava numa multinacional americana aqui em Curitiba. E foi aí que eu, durante o internamento, tive um sonho que eu tinha fundado um grupo para ajudar pessoas com problemas respiratórios. E aí eu acordei... Acordei e comecei a... Enfim, anotei esse sonho e comecei a trabalhar por isso, na verdade, sem saber o que era fibrose cística ainda. Então, eu comecei a tentar juntar, né, a minha formação em psicologia, minha experiência em projeto, e um mês depois veio meu diagnóstico de fibrose cística e trouxe a resposta que eu precisava a vida inteira, né, o que de fato eu tinha tido a vida toda, sem diagnóstico, sem tratamento. E eu falei, eu nunca mais vou dormir com essa informação na cabeça. Eu sou do tipo que move rios, montanhas, o que mais tiver pela frente para realizar alguma coisa. Não espero, acho que não cai do céu, a gente tem que realmente correr atrás. E eu falei que a minha devolução para o mundo seria nunca dormir com aquela informação na cabeça. Então, esse é o meu primeiro filho, na verdade, né, Elsa? Unidos pela Vida é meu primeiro filho. Meu filho profissional. E aí chegou no momento da vida que o reloginho da maternidade, eu falo que ele sempre existiu e eu acho que ele sempre bateu desde pequena, assim. Parece que eu sempre tive essa certeza de maternar, né? De ser mãe, independente de qualquer coisa. Então, óbvio que em decorrência da minha condição de saúde, isso era muito mais complicado, era incerto, na verdade, a gente não sabia como isso ia acontecer. E eu, enfim, ia ser mãe, fosse por qual meio fosse com o pai, fosse sozinha, eu ia ser mãe, ponto. Esse era meu sonho de vida. E aí veio Helena, maravilhosa, dei um salto gigantesco entre o sonho e a realidade, mas essa é um pouquinho do que sou e do que faço na vida hoje em dia. Ai, que delícia! Ô, Vera, você foi muito rápida. Nossa, nem parece que é tanta história, né? Mas olha, você ainda teve que fazer todo um preparo para conseguir ser mãe, né? Teve todo um preparo físico também, né? Que você teve que organizar. Então, assim, o impacto da maternidade já chegou antes. Você teve que, de alguma forma, já fazer uma reorganização da vida para conseguir ser essa mãe, né? Como é que foi isso? Sim. Então, de saúde, porque a gente sempre fala, né? Quando a gente tem um sonho, muito provavelmente vai ter muitos percalços no meio do caminho até você realizar. Dificilmente você sonha e acorda com tudo feito. E seja lá qual for teu sonho, quer ter uma casa, quer se formar em alguma coisa, quer descobrir alguma coisa, quer ir para algum lugar, não tem, assim, né? Dadas as proporções de realidade, as coisas não acontecem da noite pro dia. Para mim, a gestação foi a mesma coisa. Então, como eu tenho um problema de saúde muito grave, eu precisei me preparar muito para que isso acontecesse. Então, eu tô com meu marido, o Vini, que deve estar assistindo aí, já há quase 8 anos, né? A gente tá junto, enfim,
há quase 8 anos, não, já há 8 anos. E a gente, quando a gente começou a ficar junto, eu lembro que muito rapidamente, assim, a gente começou a falar sobre o sonho de ter filho. Ele também compartilhava desse mesmo sonho, ele também sonhava em ser pai. E aí, enfim, a gente já se conhecia há muitos anos, né? Já era amigo de faculdade, então ele já conhecia a minha história de saúde antes da gente ficar junto. E eu falei pra ele que muito provavelmente seria muito difícil eu conseguir engravidar, eu conseguir, enfim, ter filho do modo biológico, né? A gente teria filho, independente de qualquer coisa, mas a gestação talvez pudesse ser um pouco mais complicada. E aí ele me perguntou se eu já tinha conversado com os meus médicos sobre isso, se eles realmente já tinham dito que não dava. E eu falei que não, que a gente nunca tinha sentado para conversar sobre isso efetivamente, né? Porque, enfim, na época eu estava com 20... Como é que é? Uma conclusão sua. Foi uma conclusão minha. E assim, inclusive, não em decorrência da doença que eu tenho, porque eu já conhecia outras mulheres com fibrose cística que já tinham tido filho, mas muito por conta da minha própria condição de saúde, em especial, né? Não pela minha doença de base, mas por todo o meu histórico de um monte de pneumonia, de sempre estar internado, de já ter tirado parte do pulmão e tudo mais. Então, isso pra mim, eu achava que em algum momento poderia ser um impeditivo, né? Pela minha história evolutiva da doença. E aí, em 2012, a gente, obviamente, não era o momento ainda de engravidar, porque daí tinha a questão de saúde, mas tinha vários outros fatores, né? A gente sabe que nunca vai ter o momento certinho, embora a gente sempre tente planejar. Algumas pessoas tentam fazer o planejamento, organizar a finança, tamanho de casa, se tem elevador, se o carro é 4 portas, se tem 3 quartos, né? A gente fica pondo um monte de poréns aí na frente. Então, os de saúde realmente... É o caso. Então, em 2013, a gente começou a conversar sobre isso um pouco mais profundamente. Abrimos esse sonho para minha pneumologista, que é quem me atende com mais, enfim, regularidade, né? E ela falou, olha, não é impossível, você pode engravidar. Pela sua doença de base, você pode engravidar. Por você ter fibrose cística, você pode engravidar. Pela tua questão respiratória, você pode engravidar, não tem problema. A questão é, bom, primeiro que você tem uma doença genética, tem o risco da sua filha ter. A fibrose cística é uma doença recessiva, então, para a Helena ter fibrose cística, o Vinícius teria que ser portador da doença, e aí ela, portador do gene recessivo, e aí ela teria 50% de chance de ter fibrose cística. Mas além das questões genéticas, de hereditariedade e tudo mais, eu precisaria estar bem clinicamente. Então, eu precisaria ter um nível de função pulmonar adequado para conseguir aguentar uma gravidez, né, que era uma gravidez considerada de risco desde o início. Eu tenho 2 partes do pulmão a menos. Eu tenho aspergilose bronquopulmonar alérgica, que é uma doença formada por um fungo no pulmão já há 10 anos. Eu tenho asma crônica. Eu tenho rinite também, mas a gente, né, enfim, no bolo vai... Hã? Pra rinite você nem liga mais. Não, apesar de que a bichinha me derrubou domingo, viu? Olha, eu desmereço a coitada, mas domingo, dia dos pais, eu fiquei de cama por causa de rinite. Oh, glória! Ninguém merece, coisa horrorosa, mas enfim, sim, a rinite me derrubou. Eu desmereci tanta bichinha que ela foi lá e deu o tronco. Mas enfim, um monte de coisa. E a minha médica falou, olha, você tem que estar bem de pulmão para isso, né? Hoje, na época, eu não estava nada bem. Eu tomava um antifúngico muito forte já há alguns anos. Eu jamais poderia engravidar tomando aquela medicação, enfim. Então, a gente começou a levantar todos os pontos que precisaria. E em 2014, aí eu me lembro que em finalzinho de 2013, esse foi o primeiro balde de água fria pesado, assim, né? Então, assim, foi o primeiro que mais doeu da história toda. Então, a partir do momento que a gente começou a efetivamente falar que a gente queria ter filho, a gente já estava casado e tal, o primeiro balde de água fria foi no começo de 2014, na verdade. Eu, de manhã, fui para minha pneumologista e a minha pneumologista falou, olha, você não precisa mais tomar essa medicação, esse antifúngico, a gente já pode suspender. E eu me lembro que eu liguei pro Vini e falei, Vini, a doutora Maria me tirou o antifúngico, a gente já pode pensar em começar a engravidar, porque é um medicamento muito forte, impossível tomar ele engravidando. Na hora do almoço, a minha ginecologista me ligou e falou, você precisa vir no consultório para pegar uma guia, porque você precisa fazer uma cirurgia no útero. Eu falei, como assim cirurgia no útero? O que tá acontecendo? Assim, da onde isso?
E já fazia uns 2 meses que eu tinha ido. Acontece que meu preventivo veio alterado. Eu estava com o NIC3, que é o pré-câncer de colo de útero, e eu precisaria fazer o CAF e a conização. Na verdade, são 2 cirurgias em um procedimento só, no colo do útero. E eu lembro que, assim, cara, foi na mesma manhã que eu recebi uma notícia muito, assim, significativa na nossa história. Eu parei de tomar aquele antifúngico poderoso. E horas depois, eu recebi uma cirurgia que eu tinha que fazer uma cirurgia no útero e eu não sabia nem se eu ia poder engravidar mais na vida. E não tinha nada a ver com a minha história de base. Então, quando eu falo assim que quando a gente sonha, a gente realmente tem que correr atrás e realmente tem que estar pronto para tudo que vai acontecer, é esse tipo de coisa, assim, sabe? E a vida vai te trazendo 1 milhão de coisas ao longo da estrada. Se você não estiver realmente focado e sonhando, você vai desmoronar. E eu lembro que a gente chorou muito, ficou muito preocupado, porque a gente não ia mais saber o tamanho do colo do útero, era só quando eu engravidasse, se eu conseguisse engravidar, se não evoluísse, se não complicasse, se isso não virasse efetivamente um câncer. O resultado o resultado do meu preventivo veio muito tarde, isso também foi um baita de um problema. Então, assim, foi um belo de um susto. Graças a Deus a cirurgia deu tudo certo. Fiquei 1 ano controlando, fazendo controle todo mês. Tem uma criancinha batendo na porta falando: mamãe, mamãe, mamãe. Oh, mamãe, mamãe, mamãe. Depois eu faço uma participação especial. Isso, depois deixa eu lembrar, pô. Então, depois desse 1 ano, aí chegou 2015, 2016... terminou esse processo, né, das cirurgias de pré-câncer de colo de útero e tudo mais. Inclusive tem uma pessoa que acabou de entrar aqui, a Lei, que é uma querida amiga minha, que tem um filhinho lindo, JG, que ela trabalha no hospital onde eu fiz a cirurgia e eu ficava internada para fazer pulsoterapia também. Enfim, várias pessoas me acompanharam nesse processo de angústia, né? E aí, quando melhorou esse processo do útero, começaram a vir outros problemas pulmonares de novo e muito pesados. Então, em 2016, eu tive uma pneumonia muito grave. Fui para um congresso na Dinamarca, voltei. O Vini fala que me pegou no aeroporto, não sabia se me levava para casa ou me levava direto para o cemitério, porque eu estava, assim, muito mal. Eu voltei com uma pneumonia muito grave. Fiquei 2 dias e meio em Copenhague, na Dinamarca, e voltei, assim, muito, muito, muito doente. Fiquei internada uns 15 dias, e em 2016, que foi quando esse internamento aconteceu, a minha função pulmonar caiu muito, a minha saúde declinou muito em 2016, e foi quando no final de 2016 eu sentei com a minha pneu e falei: cara, eu nunca vou conseguir engravidar, né? Ela falou: olha, com a função pulmonar que você tá, você não vai conseguir engravidar, não indico, não recomendo, é muito grave. E a gente precisa melhorar a tua condição clínica. Agora você precisa fazer atividade física, a gente precisa colocar alguma coisa aí na tua roda pra você melhorar. E aí eu sei que eu odeio academia, acho um saco ficar andando na esteira, olhando pro nada, não gosto, não nasci pra isso. E eu lembro que o Vini olhou pra mim e falou: cara, o que você curtia na infância de fazer de atividade física? Eu falei: curtia andar de patins. Aí a gente foi, comprou um patins, mas, Curitiba, se depender de sol para andar de patins, foi fiasco também, não deu certo minha rotina de patins. Eis que fui fazer uma aula de CrossFit no final do ano, e aí, quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa que ama coisa dinâmica, divertida, alegre, empolgada, competitiva, pesada, desafiadora. Era tudo que eu precisava na minha vida. Era o CrossFit. Com um pulmão só e vambora e vamos aí. E aí eu fiz CrossFit 2017 inteiro. A gente participou de competição. Daí a gente entrou de cabeça no negócio mesmo. E aí no final de 2017... os meus exames de pulmão os meus exames pré-concepcionais estavam ótimos. Eu comecei a fazer já enfim, a gente já estava começando a melhorar muito, né? Então eu estava melhorando minha função pulmonar, estava ficando super bem. Comecei a fazer os exames com obstetra, que inclusive é tio do meu marido, então foi tudo em família. Helena nasceu pelas mãos do tio-avô. E foi lindo. E aí eu sei que em novembro de 2017, a minha pneumologista falou que eu estava super bem, o ginecologista falou que eu estava super bem, e fizemos um belo de um check-up. E aí veio outro balde de água fria. O fungo tinha voltado, a minha pneumo pediu para eu internar, e eu lembro que o Vini,
que é farmacêutico, olhou pra mim e falou, cara, você não vai internar. Porque hoje você conseguiu dar uma volta numa quadra inteira correndo e você nunca tinha conseguido correr uma volta na quadra inteira. E os meus exames estavam horríveis e eu clinicamente estava bem. Daí a gente conseguiu conciliar o tratamento via oral e aí, para não precisar internar, e aí depois eu piorei e internei mesmo. Aí fiz a pulsoterapia em dezembro, ou seja, suspende de volta o Projeto Baby, que a gente chamava de Projeto Baby. E aí no comecinho de 2018 eu parei o antifúngico de novo, aí eu tava com a função pulmonar boa, com os exames ginecológicos bons, o útero tava ok, o colo do útero já tava tudo bem, já não tinha mais sinal de NIC3, não tinha mais sinal de nada. E aí a gente falou, cara, partiu, né? Vambora, vamos abrir essa fábrica de uma vez. E eu lembro que no primeiro mês, que foi fevereiro de 2018, foi março, na verdade, né? Aí desceu e eu lembro que eu comecei a chorar loucamente. Eu nunca vou conseguir engravidar. E aí eu sentei no quartinho onde é o quarto da Helena hoje, liguei pro Vinícius. Ai, Deus do céu, eu não tô grávida. Ai, meu Deus, eu nunca vou conseguir engravidar. Ele falou assim, amor, é o primeiro mês. Tenha calma. Tem gente que leva anos. Gente, o Virizão, vocês não têm noção. Meu marido é um anjo, olha, tudo que eu sou louca, ele acalma. E aí eu sei que ele falou assim, amor, tenha calma e tudo mais. Daí, no segundo mês, fizemos a tentativa. E aí eu tinha feito uns exames do pulmão. E no final de semana a gente recebeu o resultado que eu tava com uma bactéria no pulmão de novo. E aí eu liguei pra minha médica, ela falou assim, Vera, o negócio é o seguinte, se você estiver grávida, porque a gente sabe que agora... Todo mundo sabia que já era hora de tentar, né? Tinha que estar todo mundo muito alinhado. Daí a gente falava assim, cara, só faltava a médica pagar o lugar pra gente fabricar o filho, porque todo mundo sabia que estava tudo pronto pra tentar. E aí eu sei que deu o resultado. Gente, pessoal, vambora, ninguém liga pra nós. Ai. Tem até uma história que minha mãe dá muita risada com isso, que ela sabia que o período fértil era na Páscoa e tava a família inteira aqui no almoço de Páscoa. Aí teve uma hora que à tarde eu falei assim, pessoal, vocês não querem ir embora, não? Minha mãe fala até hoje que eu toquei todo mundo de casa pra fazer Helena. Gente, olha, eu vou te contar um negócio. E aí eu sei que a minha médica falou, olha, como você tá com essa bactéria, se você tiver grávida, a gente vai ter que pensar num tratamento diferente, né? E aí foi que, de fato, tava com essa bactéria. Ela falou, vamos fazer o exame então, o beta, pra ver se você realmente tá grávida, pra gente tocar o tratamento como tem que ser. E, cara, foi a única vez, desde 2012, quando a gente começou a falar de ter filho, que eu realmente achei que eu não estava grávida. E foi a única vez que o Vini teve certeza que eu estava grávida. Eu falei, gente, não tô grávida, tô sentindo nada, porque eu já tinha sentido tudo, né? O Vini fala que eu já tinha gasto o equivalente, sei lá, uma faculdade da menina em exame de gravidez, em teste. Não, eu tô grávida, porque eu tô grávida, porque eu tô sentindo, porque olha a criança, porque olha a barriga, olha o peito, olha tudo, tô grávida. E aquele final de semana, eu falei com ela numa sexta, ela falou, olha, na segunda-feira você faz o beta. E aí no domingo, dia 15 de abril de 2018, eram por volta de umas 7 horas da noite, o Vini tava lavando louça, eu tava bem de boa pela casa aí, sem fazer nada, domingão. E aí o Vini falou assim, você não tem um exame de gravidez aí, esses testes de farmácia aqui em casa? Eu falei, tem, claro, tinha quilos deles, vários, sempre à disposição. E daí eu falei, tenho. Ele falou, então faça. Daí eu falei, mas por que eu vou fazer domingo à noite? Não é o primeiro xixi da manhã, o negócio não vai dar certo. E eu acho que eu não tô grávida. E ele falou, não, você faz porque se você estiver grávida, pelo menos amanhã a gente já vai, né, mais pro beta-HCG, tipo, tamo ou não tamo? E aí eu sei que, beleza, vou fazer. E como ele é farmacêutico, ele falou, olha, fica umas 2 horas sem fazer xixi, que você dá uma concentrada no hormônio na urina e faz o teste, não precisa ser o primeiro xixi da manhã, aí você concentra. Tá bom, vim fazer a unha, fiquei bem de boa, esperando, acumulando xixi na bexiga pra fazer o exame. E aí eu sei que fui fazer o exame, aí ele tava na sala, no quarto ali, fui bem tranquila, fiz, cara, mas não deu 2 segundos, o negócio fez uma cruz, assim, um mais. Aí fiquei parado olhando assim, saí correndo pela sala para tentar achar a bula da caixinha para ver o que é que significava um sinal de mais. Sim. Eu falei, como é que eu... Gente, o que significa mais? Não, meu cérebro não associou que era positivo, o que que era?
do jeito que eu saí, no outro passo eu voltei pro banheiro e eu tinha muitos planos, assim, sabe? De como vou anunciar para o Vinícius que estou grávida, fazer uma festa, uma surpresa. Não, foi sentada no vaso e eu tô grávida! Ai, que amor. Olha, gente, foi uma choradeira sem fim. E a gente fala que, na verdade, a gente foi informado da gravidez pela avó da Helena, porque no dia 15 de abril de 2018, fazia exatamente naquele dia, num exato domingo, por volta das 7 da noite, que foi quando o Vini falou, vai fazer o exame. Fazia exatamente 6 anos que a mãe do Vini tinha falecido. Então a gente fala que na verdade foi a vovó Consuelo que contou pra gente que tinha um anjinho chegando. E no dia seguinte eu fiz o Beto, estava super no comecinho, 4 semanas ainda, assim, o Beto ainda deu bem baixinho. Mas eu já tava me sentindo barrigudíssima, né? Já andava assim, olha, que barrigão. Então essa é a história da chegada da nossa baixinha, linda. Tive uma gestação super incrível, assim. Falando de fibrose cística, né? Foi uma gestação relativamente tranquila, embora alto risco. Tive complicações de costela, eu quebrei 4 costelas com 28 semanas de gravidez, foi bem pesado, bem dolorido. Mas só, aí por conta da fratura da costela que eu precisei fazer a cesárea. Senão eu estaria até bem e liberada para tentar o parto normal, que era o meu sonho. Mas na verdade o meu sonho maior era que a Helena chegasse com segurança, e eu também. E foi assim que aconteceu. Uau, gente, que história mais linda mesmo. Eu amo essa história. Toda vez que eu escuto ela, eu fico, ai meu Deus. Ela é muito linda, porque é essa ideia da superação, né? Às vezes, quando a gente tem uma gravidez, assim, não vou dizer fácil, né? Mas assim, tudo fluindo, você nem percebe o quanto pode ser desafiante uma gravidez, né? Quanto é desafiante você estar pronto, seu corpo está pronto para receber um filho. É uma coisa muito magnífica. É uma coisa muito maravilhosa isso, né? Então é demais, assim, pensar que, por exemplo, você teve que se preparar para o seu corpo poder estar pronto e o quanto isso foi uma luta. E eu acho que quando a gente luta muito por uma coisa, às vezes a gente acaba dando mais valor. E como é bom a gente dar valor mesmo sem luta, né? É muito importante a gente conseguir dar valor para quando isso acontece naturalmente, sem nenhum percalço maior, né? É incrível. E assim, eu acho que pra gente valorizar as coisas da nossa vida, conquistas, enfim, problemas, etc. Eu sempre falo que eu adoraria que as pessoas não precisassem passar por dificuldades para aprender a valorizar as coisas, sabe? E a gente está vivendo um momento onde está todo mundo começando, ou pelo menos algumas pessoas, infelizmente nem todo mundo, na verdade, né? Está começando a valorizar os momentos de forma diferente, a vida de forma diferente, o trabalho, a rotina, o trânsito, todo mundo morrendo de saudade de ficar trancado no trânsito. Então, assim, por que o ser humano precisa sempre passar por uma grande dificuldade, uma grande dor para valorizar aquilo que ele tem em abundância o tempo inteiro, né? Então, assim, eu sempre sonhei muito em ser mãe, eu sempre sonhei muito em fazer com que o Instituto fosse uma organização incrível. Eu falo que eu não acordo para brincadeira, a gente não tá no mundo para brincar. Eu acho que é uma chance muito incrível que eu tive de continuar viva. E claro, não adianta a gente só entregar nas mãos de quem a gente acredita, quem acredita em Deus ou em alguma coisa maior, mas eu acho que todas as forças superiores nos deram inteligência o bastante para fazer a nossa parte. Então, eu vou falar que assim, agora mesmo a Helena acordou, eu fui dar uma cheirada naquele pescocinho gostoso, eu falei, nossa, parece que revigora e regenera a gente, assim, recarrega a bateria, né? Então, vou falar que assim, faria tudo de novo, passaria por tudo de novo, se fosse preciso, não para uma segunda gravidez, que a gente já fechou a fábrica, então... Porque aí a gente tem também consciência do risco. Então, o segundo filho ainda é uma incógnita, mas uma segunda gestação a gente já decidiu que não. Assim, é muito maravilhoso. Assim. E a transformação existe, ela é imensa, maravilhosa. Eu acho que a gente não tem que romantizar muito a maternidade, porque ela é desafiadora, ela é complexa, ela é pesada, ela é cansativa, ela é exaustiva, ela é tudo isso. E acho que não tem que ter dor da gente falar isso, acho que a gente não tem que ter vergonha de falar que a gente tá morto de cansado, porque fica mesmo, não dá pra mentir. E tudo bem, porque passa, e é lindo. Ao mesmo tempo que a gente não pode romantizar, a maternidade é muito romântica, eu diria, né? Tem os dois pontos de vista. Legal.
Vero, e o que você acha que mudou em você, assim? Você acha que você teve algo que você disse que você era de um jeito antes de ser mãe e agora é de outro? Tem alguma coisa que você acha que mudou? Cara, eu acho que principalmente a questão de aproveitamento de tempo, assim, sabe? Para todos os aspectos, todos os aspectos. Aproveitamento não do tempo relógio, mas do tempo momento também, sabe? Às vezes, você ter 5 minutos com uma criança no colo, aquele negócio faz uma transformação incrível, assim. E a gente agora, por conta da própria pandemia, eu e Vinícius trabalhando de home office em casa, sem rede de apoio, sem ajuda, sem família, sem braço para ajudar na limpeza da casa. Cara, assim, níveis de cansaço extremos que tá todo mundo vivendo igual, então não tem nada de diferente na minha história. A gente tem realmente prestado muita mais atenção nisso, assim. Momentos em que antes, por exemplo, eu estaria no trânsito, voltando com ela da escola, ou voltando com ela do instituto. A gente senta no sofá, os três, baixa a luz, 7h30 da noite, é o horário de sentar todo mundo, fazer relax, como a gente chama, ouvir uma música clássica, uma música calma, todo mundo no sofá. E assim, são minutos e minutos que fazem muita diferença. Então a questão do tempo mudou muito. Inclusive tempo de trabalho. Às vezes você leva, nossa, uma manhã inteira para responder um e-mail, aí fica, aí vai, volta. Cara, não! Você tem 1 hora para trabalhar focado, você faz render aquela 1 hora, 8 horas. É impressionante o horário de mãe e de pai, como rende, porque produtividade é um negócio muito subjetivo, né? Tem gente que, ai, deixa eu pôr na lista, e amanhã eu faço, cara, não, vamos fazer, vamos embora, a vida é uma só, a criança, a fralda já explodiu, a comida já queimou, hoje era 8 horas da manhã, já tinha tido berreiro, já tinha tido fralda não sei das quantas, o e-mail tinha estourado coisa, telefone, então assim, a dinâmica da vida muda de um jeito incrível, né? Então acho que, e ao mesmo tempo com que a gente está vivendo, a questão do tempo também, a saudade das pessoas, né? Pra gente valorizar o tempo que a gente realmente está junto com as pessoas, o tempo que a gente está longe das pessoas, o quanto, ó, tamo junto, querida Ana Cláudia, sim. Cara, 8 horas da manhã tinha rodado 8 planetas já. Então, acho que primeiro a valorização do tempo de dedicação para outras coisas, para não ter que perder aquele tempo e depois eu vou ter que gastar tempo da minha filha para fazer alguma coisa. A valorização das pequenas coisas com ela, assim, porque a gente, enquanto adulto, é tão preocupado com tanta burocracia e tanta chatice, e às vezes a pequena conquista da criança te faz perceber que prestar atenção no colocar o macarrãozinho pelo funilzinho, aquilo é de uma beleza, assim, né? De uma coisa assim, a criança está aprendendo, e é você que é responsável por ensinar a criança a falar, a andar, o que é certo, o que é errado, pelo menos por enquanto, né? Daqui a pouco ela vai aprender muita coisa sozinha, mas por enquanto a gente que é responsável por tanta coisa. E eu acho que esse peso da responsabilidade também é uma mochilinha que, quando você se dá conta, você tá criando uma pessoa para o mundo. Que responsabilidade temos nós, pais e mães, e entregar essas pessoas para o mundo? Como é que a gente pode fazer diferente? E não quer dizer que nossos pais fizeram errado, de jeito nenhum. Quer dizer que hoje tem outros estudos, outras coisas, e a gente brigou muito e briga muito pela alimentação dela, por não deixar a minha amiga amada Cíntia linda, valorizar o tempo e detalhes, eu entendo. Pois é, amiga, a vida faz a gente pensar assim. A gente nunca quis que ela ficasse assistindo muita televisão, que comesse açúcar antes dos 2 anos, comesse porcaria, tal. E, nossa, como eu fui zoada por isso. Que absurdo. Como assim a Helena não assiste Galinha Pintadinha? Como assim a Helena não come Danoninho? Teve uma vez que uma menina falou assim pra mim, mas eu dei Danoninho pro meu filho e ele não morreu. Eu falei, por quê? Então a senhora matar, gente? Qual é? Não entendi. Falei mesmo, foi por quê? A senhora realmente queria Danoninho pra matar seu filho? Não, né? Então não. Claro que com a pandemia a gente realmente deu uma equilibrada na nossa sanidade mental. Então tem horas que, assim, às vezes meia hora ela assiste o videozinho que chegou da escola, pra gente também poder correr com alguma coisa ali. Eu acho que a gente também tem que pensar na gente, né? Naquilo que você quer impor, sim, mas o quanto é que você também tá se privando de respirar, de tomar um café, de ter sanidade mental, em detrimento de uma coisa que talvez não vá fazer tão mal assim. Eu acho que a gente sempre tem que pesar, né? Alimentação sim, cuidar com tela sim, infância sem TV sim, eu sou muito a favor de tudo isso, com equilíbrio, né? Então a gente tem que tomar muito, muito cuidado com as nossas, elas têm que fazer sentido e caber dentro da sua casinha, da sua realidade. E
quando a Helena, eu tava grávida, e logo que ela nasceu, eu comecei, assim, me munir de muita informação, estudei muito, a gente pesquisou muito sobre a amamentação, fizemos cursos juntos, nos dedicamos muito para tudo isso. E tomamos as nossas decisões, né? A gente foi junto até os 6 meses, e aí chegou nos 6 meses de amamentação exclusiva e livre demanda, eu fiquei muito doente. E segui em frente, porque a criança precisa ser alimentada no peito, era um risco para a mãe podia ser internada, podia ter uma complicação muito pior. Então, é o tipo de exemplo assim, né? Até que ponto a gente coloca em risco alguma coisa. Para sempre ter esse equilíbrio, assim. Então, acho que também é uma questão de aprendizado muito importante, do equilíbrio, do que faz sentido para você, do que é bom para você. São coisas que a gente vai estar sempre em constante aprendizado, assim. E vamos indo, né, gente? Estamos viajando aqui, estamos falando. Não, mas é isso aí, porque, na verdade, se for pensar, até então as suas necessidades eram primordiais, né? Penso até que, inclusive, o Vini devia abrir mão de coisas para poder dar suporte para você, porque você tem uma saúde que é muito mais delicada. Então, de repente, vem um ser, e aí se você coloca esse ser com as necessidades dele acima total da família, que é o que muitas vezes acaba acontecendo por essas novas teorias, né, que a gente tem, daqui a pouco a família está totalmente desconstruída, né? Porque todos têm necessidades, né? Todos precisam ser atendidos. Lógico que o bebê precisa que a gente atenda dele, ele não sabe atender sozinho. Mas a gente também precisa entender que a gente precisa estar bem. Então é muito legal isso, porque no seu caso foi gritante, assim, se cuide, senão você não vai poder estar aí para cuidar dela. Então, de alguma forma, vocês acabam sendo puxados para isso. Mas muitas vezes, quando as pessoas não são puxadas, a gente precisa constantemente se tocar disso antes que aconteça alguma coisa pior, né? Antes que a gente se perca de nós mesmos, antes que a gente se perca do nosso cônjuge, do casal em si, né? Que as coisas desandam. E aí esse é o próximo assunto, assim, né? Eu falei de você e como casal, assim, vocês sentem que teve impacto no relacionamento? Como é que é? Virar pai e mãe além de ser marido e mulher? Gente, virar pai e mãe é um negócio assim, você entra na sala de parto, casal, você sai família. Eu acho que é o primeiro grande desafio, né? Da você entender que a hora que você entrou ali, com toda aquela purpurina que tem a preparação da gestação, né? Então, e uma coisa que me marcou muito é que eu tenho muito toque, né? Pra quem me conhece sabe disso. Então, a gente foi pra maternidade com todos os pacotinhos, assim. Primeira troca, era o laço combinando com a luvinha, com a roupinha, com a meinha, com a calça, com não sei o que, não sei o que. A primeira troca, a enfermeira olhou e falou assim, senhora, como é que bota essa blusa aqui? Tá muito calor. Eu falei assim, amiga, pega o que você encontrar pela frente. Adorei. Não, deu 24 horas o negócio, entendeu? E eu falava assim, gente, pelo amor de Deus, não bota esse lacinho com a outra roupinha, porque não combina. Bota, tá calor, não tem problema, tira a meia da menina, deixa de fralda. Então, assim, isso é realidade. E, cara, o Vinícius é uma pessoa incrível, assim. Eu acho que eu falo que a única coisa que o pai não pode fazer é o ato de amamentar, no sentido fisiológico do negócio, né? Porque, obviamente, o leite está na mãe, o peito está na mãe, a criança está no colo da mãe, ponto. De resto, sem exceção, pode ser feito tudo em conjunto, inclusive o aprendizado do amamentar. Então, quando a Helena nasceu, foi cesárea, a gente tinha que ter muito cuidado comigo, o que estava acontecendo, como é que eu estava, tinha UTI, tinha que ser em hospital porque precisava ter UTI de adulto perto, então era muita informação, mas graças a Deus foi tudo lindo, maravilhoso. Na hora que colocaram a Helena no peito, a Helena não pegou direito, eu estava super nervosa, e tinha gente no quarto, enfermeira, aquela confusão. O Vini falou, fica calma, vai dar tudo certo. A hora que saiu todo mundo, tava só nós 3, ele pegou ela, ele colocou, ele arrumou a boquinha dela, ele colocou no meu peito, e ela ficou lá uns 15 minutos mamando. Então, eu acho que assim, como pai, putz, cara, difícil até falar, assim, né? Porque a gente sonha tanto sozinha, né? Quero ser mãe, quero ser mãe, quero ser mãe, mas será que eu vou encontrar um pai decente pra minha filha? A gente também se preocupa muito nisso, né? Mas o Vini é um cara que, putz, não tenho o que falar dele, assim, como pai, né? E como marido, ele tinha uma preocupação, e ele tem um jeitinho dele de se preocupar. Às vezes eu até brinco com ele, falo, nossa, agora você falou. Ele não é de ficar falando o tempo inteiro, reforçando, e assim, o negócio dele é, tamo bem, tamo feliz, vamos descomplicar. Vinícius é essa pessoa
Fácil, inclusive trocava fralda à noite 5 vezes, sim. Eu falava que a cada mamada da madrugada era necessário trocar uma fralda. Cara, que absurdo! E o coitado ia lá de madrugada e trocava a fralda a cada mamada. Até que um dia um amigo olhou pra mim e falou assim, será que você é louca? Tá trocando fralda limpa? Você tá louca? E o cara ia lá e trocava a fralda de madrugada. Sem questionar. Então, coitadinha da mãe, né? A mãe mandou, eu não vou questionar, não vamos complicar a história, né? Enfim. E a gente ele sempre teve um cuidado muito, assim, comigo, inclusive com a questão da amamentação, que era um sonho monstruoso, que deve chegar no terceiro, tá louca, Ana Cláudia? Paramos no primeiro já. Não, brincadeira. Eu sou uma filha de uma prole de 4, então a chance aí de aumentar o time é grande. E ele sempre muito preocupado com essa questão da amamentação por conta da minha saúde. Eu perdi 12 quilos em 9 dias. E para a fibrose cística, você perder peso é muito sério, né? Por conta de toda a imunidade, etc. Então, de madrugada, eu estava amamentando ela e ele me dando iogurte na boca para eu não ficar sem comer. Fazendo soro o tempo inteiro para ficar tomando soro e não ficar desidratada. Eu estava amamentando e ele socando pão com gelé e pasta de amendoim para eu engordar, sabe? Então, foi tudo muito... Não teve um detalhe do quarto dela que não entrou na pira louca da mulher dele ou que a gente não pensou junto. Então, cara, eu agradeço muito a Deus, assim, pelo marido que eu tenho, pelo pai que minha filha tem. E a gente sempre tenta, assim, por menor que seja, ter os nossos momentos, tipo, à noite sentar, assistir uma novela e falar mal da novela junto e falar nada com nada e assistir um seriado junto, alguma coisa, porque... A gente está tão envolvido com o trabalho, os dois tão sobrecarregados, e Helena, e sem ajuda, e isso e aquilo outro, que se a gente não se trombar no corredor, não se olhar, não se dar um abraço, desmorona. Então, acho que o segredo teve um entreveiro, deu uma brigada, se um tiver, alguém tem que ceder e voltar para dar um abraço, né? O Vinícius geralmente é o que faz isso nos mínimos desentendimentos que temos. Ele é o que fala, vem cá, precisa ficar brava mesmo, me dá um abraço. E, graças a Deus isso é muito raro de acontecer, mas eu acho que a gente nunca pode deixar de lembrar que antes de existir uma família completa, com cachorro, com filho, papagaio, periquito, casa e boleto para pagar, ali tinha um casal, tinham namorados, tinham amigos que se conheceram porque gostavam das mesmas músicas, gostavam de tatuagem, gostavam de coisas que os atraíram. A gente não pode deixar isso passar. Tem horas que a gente está no sofá, um em cada canto, com cachorro e filho no meio, e aí nem que vá um abraço por trás, assim, né? Porque é isso que mantém a família unida, é a gente junto, enquanto tiver esse amor lindo, que seja para sempre. Eu acho que é por aí. A gente nunca esquecer que antes de ter uma família, tinha um casal. Amor, nossa, o Vini é demais mesmo. E você também. Vini é foda. O casal também não é lindo assim, só com um sendo, né? É muito legal vocês mesmo, muito legal. A Helena é muito, muito especial de ter escolhido esses pais. Sim, sim. Então me conta um pouco da carreira, porque sim, você trabalha no setor e tal, você não para um segundo, e aí assim, eu tinha bastante preocupação de pensar, meu Deus, o que vai acontecer com a Vero, com a Helena chegando? E o que vai acontecer com o Instituto? Então conta pra gente. Qual o segredo da coach aí? As preocupações que ela não me contava na sessão. Bom, quando a Helena nasceu, eu tinha 2 pessoas no time que, quando foram contratadas, foram avisadas, olha, estou grávida. Então, logo que eu engravidei, eu contratei mais 2 pessoas. A Cami deve estar assistindo aí, que está comigo até hoje, graças a Deus. E eu entrevistei, eu estava recém-descoberta a gravidez, nem família direito sabia. Eu falei assim, olha, o negócio é o seguinte, gostei de você, quero te contratar, mas eu tô grávida, então assim, até novembro, dezembro eu tô aqui. Depois disso eu vou sair, porque eu vou ter filho, tal. Sair, né, que nem diz elas. Então eu fui trabalhando no Unidos e organizando a casa para que elas cuidassem enquanto eu estivesse fora fisicamente. Então eu fui me preparando para isso. O Instituto é uma organização social, a gente tinha sede no Batel na época, num coworking.
E aí a gente brinca que, assim, eu tava internado com a costela quebrada, continuei trabalhando e fui, assim, até a semana de engravidar, a semana da Helena nascer. E aí ela nasceu dia 11 de dezembro, então foi bem a época também que o Vinícius, que é professor universitário, saiu de férias, foi as férias, logo veio as férias do Instituto, então casou bem também o timing aí do negócio. E aí, já em janeiro, meio que de casa, eu comecei a fazer algumas coisas, fevereiro, e aí a gente começou a sentir muita necessidade de que eu realmente tinha que voltar para ficar perto das meninas, eu precisava realmente voltar para perto do time, nem que fosse 2 ou 3 vezes por semana. Só que como o nosso escritório era dentro de um coworking, não tinha como eu ir com a Helena, e a gente não queria colocá-la na escola muito cedo, tanto por ela quanto por nós que queríamos ficar perto dela. Eu tinha essa flexibilidade, né? Eu não precisava voltar dali 6 meses, acabar. Eu tinha esse privilégio de poder estar com ela o tempo inteiro, mesmo no trabalho, ou trabalhar de casa. E aí eu sei que com 4 meses a gente mudou o Instituto para uma sala comercial para 8 minutos da minha casa. Então eu montei na sede do Unidos, na minha sala, berço, tapete, cadeirinha, tinha tudo, e ela ficou indo comigo para o trabalho praticamente todo dia, até 1 ano e 2 meses. Nossa, e foi quanto tempo que deu isso? Foi dos 4 até 1 ano e 2. Com uma criança no sling, e dava palestra com ela pendurada no sling, e amamentava fazendo reunião, e assim nós fomos indo. Falar, porque o seu trabalho não era só no computador, o seu trabalho era com grupos, era com plateia. Sim, mas até lá você não tinha chegado a viajar. Você viajava muito também antes. Muito, muito. Eu diminuí bastante, até eu parar de aumentar, foi assim, as que eu fiz, ela foi junto. Então, com 4 meses, a gente estava organizando um congresso em São Paulo, médico, um encontro de associações, e isso eu comecei já a correr com isso, logo que ela nasceu, fui organizando daqui e tal, e aí ela foi com a gente para Campinas, ela tinha 4 meses e meio, e para um congresso de 600 médicos, dela ficava no stand com a minha mãe, ficava escondida na sala VIP, e era o principal evento científico de fibrose cística do Brasil. Eu faço parte da sociedade médica, eu tinha que estar lá, a gente tinha trabalho para apresentar, tinha stand do Instituto, tinha um encontro de associações com todos os presidentes da Associação de Fibrose Cística do Brasil, e cara, eu corria de um lado pro outro, e sentava no canto, amamentava ela, voltava, e assim foi. E ela foi um ano, gente, essa Olha, menina... que lembra. Foi na época do Círculo de Mães, que às vezes eu saía, atendia telefone e organizando as coisas, enfim. E graças a Deus deu tudo certo. Ela foi assim, para não falar que ela não se estressou, foi no último dia que eu estava na principal palestra, era a conferência magna, encerramento do congresso, eu estava em cima do palco, e essa menina berrava lá fora, berrava. Mas depois foi o único, assim. Depois, ela ia com a gente pro evento, eu tava com ela pendurada no sling pra cima e pra baixo, foi um sonho, assim. Claro que tinha minha mãe cuidando dela em salinha escondida, né, e tudo mais, tava todas as vacininhas, foi com segurança mínima básica necessária para poder fazer essa loucura toda. E depois ela ficou indo comigo para o Instituto até 1 ano e 2 meses. E assim, embora ela ainda não andasse, né, porque criança da ciranda, exatamente, que a gente ia fazer a dança lá. Embora ela ainda não andasse, a gente sabe que criança que anda é tudo mais complicado, mas, cara, uma criança que mama de 3 em 3 horas, menos, e era livre demanda, então tia está com sede, não tá mamando o tempo inteiro junto. E criança, a Helena nunca foi de ficar entretida com uma coisinha só. Ela queria gente, ela queria estar comigo, queria estar com as outras pessoas que trabalhavam no NIS, depois começou a engatinhar. Cara, e era tudo aquilo ao mesmo tempo acontecendo, e time, criança, e telefone, e vamos aí. Daí, com 1 ano e 2 meses, ela entrou na escola. E aí a nossa vida tentou entrar na... Opa, agora é essa rotina de família que a gente vai ter. De manhã, eu e o Vinícius nos dividimos, tinha 2 dias por semana que ela fazia natação, um dia eu levava, um dia ele levava, outro dia era o dia dele ficar sozinho com ela, outro dia era o dia de eu ficar sozinha com ela, e no 5º dia da semana era um dia que a gente tentava ficar os 3 juntos de manhã, né? Pra não ficar, enfim, pra gente poder minimamente cada um fazer suas coisas, trabalhar e acompanhá-las nas atividades. Ela entrava na escola, ficava
5 minutos do instituto, eu levava ela para a escola, ia para o escritório, voltava a buscar, voltava para casa. Então, assim, nossa! Uau, Descobri uma rotina! E eu chegava no instituto, sentava na minha mesa, tomava um café. Eu falava que eu ia para o trabalho para descansar, porque quando o Vinícius voltou a trabalhar, ela estava com 1 mês e pouco, ele falava assim, cara, eu chego no trabalho e descanso. Comigo isso aconteceu com 1 ano e 2 meses só, né? E durou 20 dias, porque aí veio a pandemia. Papai do céu olhou pra você e falou assim, não, querida, não é ainda a hora vamos complicar ainda mais. Vamos tirar rede de apoio, vamos tirar escola, vamos tirar tudo, vamos deixar tudo dentro de casa, vamos tirar parquinho, rua, passeio, vamos deixar tudo dentro de casa, vamos ver o que dá. E, cara, a gente tá no momento, assim, você falou de carreira, né? A gente tá no momento no instituto em que tudo tá acontecendo. Eu tô falando assim, de principais coisas de política pública que a gente estava esperando há anos acontecer, está acontecendo agora. Questões de incorporação de medicação, tá abrindo consulta pública no Ministério da Saúde amanhã. Então, eu falei, eu acho que eu vou sugerir para a Alcione pra gente tirar 1 horinha dormindo, cada uma dorme na sua sala aí, ó. Vamos aproveitar o horário da live e vamos ver meu pouquinho. Mano do céu. E aí na quarentena, vai fazer 5 meses que a gente tá em casa, né? Já nasceram os 4 molares, os caninos, já teve 550 pico de crescimento, já teve choradeira, já acordou 30 vezes por noite. Olha, de um tudo. Já tá começando a chegar no Terrible 2. Mas já, menina, começou com 1 ano e 7, eu acho, já. Gente, e você acha que mudou alguma coisa assim na questão da sua carreira? Impactou em alguma coisa? Além de ter mais uma demanda, que agora acaba sendo a demanda mais importante, que é a Helena. Você acha que o seu jeito de se relacionar com a sua carreira teve algum impacto? Teve, porque assim, a gente a gente se torna muito mais tolerante com algumas coisas e muito mais intolerante com outras. Inclusive, assim, com a própria questão do tempo que eu falei, né? A gente tem um olhar para tempo, produtividade e diferente, assim. Eu acho que, cara, se antes eu tinha 8 horas sentada numa mesa com um cafezinho do lado, ar-condicionado ligado, hoje eu não tenho mais isso, mas a entrega que eu preciso fazer é inclusive pior do que eu tinha antes. Eu tenho muito mais coisa para fazer hoje. Então, eu acho que vai muito da gente também conseguir fazer as coisas rodarem de uma forma diferente, muito mais produtiva, concentrada, focada. E falando do meu trabalho em especial no Instituto, não da parte operacional da história, né, que eu acho que mudou bastante, eu sempre trabalhei com pais e mães que recebem um diagnóstico de fibrose cística, né? E antes de ser mãe, eu tenho fibrose cística. Essa é a minha questão, né? Eu tenho fibrose cística, eu fundei o Instituto porque eu tenho fibrose cística, a gente tem trabalhado há 10 anos, o Instituto foi reconhecido 2 anos como a melhor ONG de pequeno porte do Brasil, então assim, foi uma dedicação exclusiva e intensa durante esse tempo todo. De repente eu me tornei mãe, e de repente o meu olhar para as pessoas que a gente atende mudou completamente. Porque uma coisa é eu ter fibrose cística, outra coisa é você ter um filho doente. E eu lembro que na primeira noite que a Helena teve cólica, eu liguei para minha mãe no dia seguinte e falei, mãe, desculpa por tudo que eu fiz você passar na porta de uma UTI, na porta de um hospital, na porta de um centro cirúrgico, porque você vê um filho doente é um negócio assim surreal, é uma dor que não dá para explicar. E quando eu ficava doente, quando eu tinha pneumonia, quando eu tirei o pulmão, quando qualquer coisa acontecia, para fratura eu tinha morfina e outras coisas piores para dor. Para falta de ar eu tinha oxigênio. E para dor da minha mãe, do meu pai, da minha família, não tem remédio. Né? Então, assim, para dor de um pai ver um filho com um diagnóstico grave como é a fibrose cística, é uma coisa que assim não tem remédio. Então, o meu olhar pelo público que a gente atende mudou completamente. Então, assim, hoje eu sempre lutei pela condição das pessoas que tinham fibrose cística. Hoje eu luto pela condição das pessoas que têm fibrose cística e pelos pais de quem tem fibrose cística. Porque, assim, a gente precisa dar qualidade de vida para essas pessoas, porque você ver um filho doente ou você perder um filho é um negócio que, assim, não tem como a gente imaginar a dor, né? Não tem como... Eu recebo, às vezes, mensagem de pai e mãe que perdeu o filho em transplante pulmonar, com complicação. Cara, não consigo visualizar a dor que seja um negócio desse, né? Então, hoje o meu trabalho, eu falo que, assim, a gente não acorda para brincadeira.
é porque eu não quero que ninguém passe a dor de perder um filho ou de ver um filho doente, entubado, internado. Cara, eu começo a pensar em tudo que eu já passei em hospital agora, pensando, meu Deus, o que que minha... E minha mãe sempre foi uma fortaleza, assim, sabe? Porque ela precisava me manter forte. Então, minha mãe nunca desmoronou na minha frente. Nunca. Eu soube de uma única vez que ela desmoronou, que foi quando eu tive pancreatite. E eu tinha tido, sei lá, centenas de pneumonia já tinha tirado parte do pulmão, já tinha um monte de coisa. E ela foi desmoronar quando eu tive pancreatite, mas é que ela tinha histórico de pessoas que ela soube que tiveram complicações muito graves e tal, então foi o que ela conectou, porque pneumonia para ela era normal, né? Eu tinha um monte, então pneumonia na nossa casa sempre foi, a Verônica tá com pneumonia, beleza, próxima notícia, sempre foi meio assim, né? Ok, qual a novidade então, né? Então, ó, a Mela falou que aprendeu o lado fênix dela com o bebê dela no UTI. Cara, a gente vira bicho, assim. Helena teve bronquiolite no começo do ano, quando entrou na escola. Os 20 dias dela de escola foram 20 dias muito doentes, assim, né? Normal quando entra na escola. Meu, é desesperador, assim, você vê uma criança vomitar de madrugada, você vê uma criança, assim, se debater para fazer um raio-x e você saber que a criança tá ruim de pulmão, tá com aquela falta de ar, tem que fazer... É uma coisa que não dá para explicar. Então, eu acho que, assim, a maior mudança foi, eu não vou desistir agora, não só porque eu preciso continuar viva e eu preciso defender 5 mil pessoas do Brasil que têm essa doença, mas são 10 mil pais e mães, né? São não sei quantas mil pessoas envolvidas com aquela pessoa. Então, realmente, para mim foi o que mais mudou, assim. Realmente, agora eu me tornei mãe, embora minha filha não tenha fibrose cística, mas é por esses pais e mães que eu também vou continuar lutando enquanto eu tiver fôlego ainda. Que amor, o propósito aumentou, né? Sim. Que delícia. Até que a gente achava que ainda tinha pão de aumentar. É isso que eu ia falar. Já estava movendo montanhas, agora vai mover montanhas e mares, vai, né? Aonde vai parar? Graças a Deus, né? Uma energia aí que não tem nada a ver com a saúde. É uma energia que eu falo, meu Deus, a Verônica faz mais do que eu faço sem nenhuma doença que me impedisse, né? É incrível. Você é uma inspiração muito grande, mãe. Não só eu, milhares de todo mundo que te conhece, né? Te ama e te admira demais. E pra gente terminar, eu tô falando meio rápido, porque faltam 4 minutos. Eu vi que faltam 4 minutos. Eu ainda queria que você falasse um pouquinho sobre o nosso último módulo do Círculo, que é a mãe que eu quero ser. Então, assim, a gente permeia, né, os impactos em você como pessoa, na relação conjugal, na carreira. E o último encontro a gente fala um pouquinho sobre essa ideia da mãe que eu quero ser. Assim, o que você poderia nos contar que fale um pouco sobre essa mãe que você quer ser e já é para Helena, com certeza? Olha, eu acho que cada dia que passa eu tenho descoberto que a mãe que eu quero ser para ela é uma mãe que a minha mãe foi sempre e é para mim, né? Que é assim, uma mãe que ama os filhos acima de qualquer coisa, que vira bicho, que faz tudo pelos filhos, mas que não deixa de ser a mulher que sempre sonhou em ser. Porque foi aí que eu aprendi, assim, a minha mãe me ensinou a ser uma pessoa batalhadora, esforçada pelo exemplo. Então eu sempre falo para ela, mãe, eu nunca me lembro de que eu fui muito mais atendida por babá do que por você em alguns momentos da vida, porque você precisava trabalhar. Eu me lembro que você chegava, o almoço estava quentinho na mesa, tinha cheirinho de grama cortada, você fazia paçoca pra gente no meio da tarde, porque ela se dedicava tanto e com tanto amor pro trabalho, as pessoas amavam tanto ela, que eu aprendi a ser uma pessoa que luta por outras pelo exemplo da minha mãe. E porque ela foi, embora agora esteja aposentada, é uma pessoa que ama o que fez a vida inteira. Então eu acho que a gente não pode se anular. Eu acho que a maternidade vem para somar. Então hoje eu sou uma profissional melhor porque eu sou mãe. E a minha filha vai me acompanhar em tudo e eu não vou deixar de fazer nada por ela. Mas eu também não vou deixar de fazer nada daquilo que eu sonhei. Porque antes de eu ser mãe dela, eu sou uma pessoa sonhadora, que tem um monte de coisa para realizar e eu quero que ela esteja do meu lado para realizar tudo isso, porque tem muito mais significado com ela. E se a pessoa escolher abrir mão de tudo, que seja porque ela sonhou abrir mão de tudo para ficar com o filho. Não tem certo e errado nessa história. Conheço muitas mães incríveis que abriram mão de carreira porque queriam se dedicar integralmente para a maternidade e são mães maravilhosas e tá perfeito. Eu acho que eu quero ser uma mãe que faz escolhas conscientes e que dá exemplos consistentes para minha filha, assim. Eu acho que é mais ou menos por aí.
Oh, meu Deus, Espera que tem alguém falando mamãe aqui. Ai, deixa ela aparecer, Helena! Oi, gente! Oi! Tu descabelada? Hoje, viu? Hã? Esse anjinho que veio dar mais força ainda pra Vero. Pepe, o quê? Dá oi pra titia. Oi, gente! Oi! Pronto. Você é a Helena, né? Cadê o Vini? Vem cá. Tava lá esperando e falando, né? Mamãe, continua aí que eu já vou chegar. Mamãe, mamãe, mamãe. Vero, faltam 20 segundos para fechar nossa live. Eu queria agradecer muito. Oi, Vini! Paizão especial! Obrigada por dar aí mais um apoio para ela poder conversar com a gente. Obrigada por tudo, viu? Exemplo de vocês. Muito obrigada, Vero. Você, olha, te amo de coração. Obrigada a você. Também te amo muito. Tchau, gente!